trajetória do homem. Um dia, o homem foi feito uma representação de Deus lá no céu, sendo ele o topo das criaturas feitas aqui na terra. Ele representava aquele que está no topo de todas as criaturas. O grande Deus, todo-poderoso, que criou todas as coisas, representado em um homem. E esse homem que ele fez para vir nele e habitar nele, morar nele, ter companheirismo com ele, nele. O corpo dele foi constituído de uma certa maneira, que Deus pudesse vir e ter companheirismo. Comunhão seria a palavra mais apropriada. Comunhão no corpo dele. Ele e seu pai tendo comunhão naquele corpo. E por meio disso, Adão foi feito um pequeno Deus sobre a terra. E ele era aquilo que representava Deus aqui. Todo o poder estava nele. Nenhum pecado existia. Nunca tinha havido uma transgressão. Simplesmente seu filho e seu pai conviviam, tinham companheirismo e comunhão. Então, o homem caiu, resolveu tomar as rédeas da sua própria vida, do seu próprio destino. Porque ele foi feito de uma forma em que ele foi colocado em um estado perfeito desde o princípio. Ele não está ascendendo a Deus, ele foi feito já a Deus. E a queda veio por conta da mulher, que é parte do homem, que representa Deus, que também macho e fêmea, como o primeiro homem, macho e fêmea, os dois espíritos juntos, positivo e negativo. E se para se criar necessita macho e fêmea, em Deus há poder criativo, porque Ele mesmo é macho e fêmea. E o homem tinha nele poder criativo. E então Deus separou no homem o espírito macho e fêmea. E separou. E Deus amamenta, não é? É o Shaddai, aquele que amamenta. Mas não tome isso por esse caminho, como alguns fizeram. Tomaram e fizeram disso um Deus andrógeno. Deus é um homem. Todo homem tem hormônios femininos nele também. De algum modo. Então, na medida que o homem pecou a primeira vez, que ele transgrediu por conta da mulher, houve o que eles entenderam pela primeira vez, que se chamou culpa. Não havia tido culpa até então. Tudo era perfeito. Mas então agora, eles, como consciências que são, naqueles corpos de barro,
como consciências e sentimentos e amontoados dessas coisas, agora havia uma coisa entre aquilo que é abstrato, que é ele, que era uma culpa, uma farpa. E não mais ele tinha aquela comunhão perfeita com Deus. Ele tinha caído da sua condição original. E porque Deus não pode conviver com o pecado, porque não é uma questão de ele ser muito orgulhoso, mas é uma questão de daquilo que ele é. Ele é justiça em si mesmo. E amor também. Como esse arco-íris aqui. De lado de cá, justiça. Do lado de cá, amor. Do lado de cá, a lei. Do lado de cá, a graça. E então o homem descobriu que estava nu. Ele sentiu a culpa. E agora, culpado, sabendo o que é a palavra de Deus e o que ela dizia e que ela se cumpriria de todos os modos, sentindo culpa, fugindo de Deus agora, fugindo. Um homem fugindo da presença de Deus. E então Deus pôs a chamá-lo no jardim, como sempre fazia, tentando ter companheirismo com o homem, mas ele já estava separado em sua consciência, ele já não se permitia mais ir a Deus como ele antes daquilo. Sua mente, agora entenebrecida pelo temor, levava ele a ser um fugitivo de Deus, mas Deus ainda buscava por ele. Isso que você deve observar. Onde estás? Enquanto ele não saiu de entre as folhagens e parou de fugir do problema para se colocar diante do Pai e confessar aquilo a ele e resolver aquilo. E como que ele resolveu? Na medida que ele confessou, Deus apresentou a ele uma veste de um cordeiro. Ele apresentou o cordeiro morto, portanto. Disse: há um cordeiro. Ele trocará de lugar com você. Apenas se aquiete, descanse, creia no cordeiro. Enquanto ele não fez isso, enquanto ele não foi lá, enquanto ele não ouviu de Deus, e nisso você vê a trajetória cristã. Que está representada aqui também. E o homem então começou a aquilo que o homem foi primeiro, que era uma comunhão perfeita em paz com Deus, tendo companheirismo, confiança em Deus.
Agora o homem não tinha mais confiança na relação que tinha com Deus, porque olhava para um Deus irado, supondo Deus estar irado, pois eles tinham transgredido. Você sabe como é quando você é criança, e que seus pais te dizem para não fazer uma coisa e você faz a si mesmo, e você sabe que você espera ver seus pais irados por conta daquilo, que você desobedeceu e fez aquilo. Assim era Adão, com medo de Deus, e muitos de nós estão com medo de Deus, pensando em Deus nesses termos, de que Ele está irado. E Ele está, mas é com o pecado, é com aquilo que fazemos, é o modo como vivemos, é as inclinações que temos, os sentimentos que temos e como que entregamos nossos sentimentos a essa e aquela coisa e tudo mais, e Ele ali parado, esperando, chamando, chamando. E as pessoas fugindo, com medo, pensando de se colocarem diante de Deus e acertarem aquilo, confessarem aquilo. Com seus corações confessando aquilo como errado. Eu errei dessa maneira. Fiz isso e isso e sei que estou errado. E o meu pecado está diante de mim, como dizia Davi. Posso senti-lo, sei que estou errado. Confessar isso com a sua boca a Deus, e que Ele realmente é que está certo, né? Mas então, dessa maneira, o homem foi lançado fora do jardim, que do meu ponto de vista é uma alegoria, eu creio, fala de um estado de espírito, o jardim, que era essa perfeição de comunhão que tinha aquilo, essa falta dessa comunhão perfeita lançou a gente dentro do tempo. Essa comunhão perfeita de novo lançará todo mundo de volta à eternidade. Mas aquilo lançou a gente dentro do tempo e a luz se refratou em um arco-íris de cores. 7 eras da igreja aqui dentro. O tempo, da onde tudo começou a acontecer. Então eles saíram lá, bem aqui. Decaíram de amor divino, é a pedra de coroa que estamos supostos a receber um batismo agora esse fim, e o nosso estado. Decaíram a amor fraternal. Era como alguém que tivesse o Espírito Santo hoje, creio. Mas com o corpo que eles tinham lá, original. Não esse corpo aqui, já degenerado após 6.000 anos de hibridização. Mas um corpo perfeito do jeito que Deus fez, funcionando perfeitinho como um carro que você compra na loja, que não tem um defeitinho, não tem um nada assim, que roda redondinho, sem som nenhum, para que você compreenda, tentando ilustrar com as bugigangas desse mundo, mas não tem nada a ver com isso. Era um super corpo que você tinha. Que suas faculdades não eram somente seus sentidos, mas nesse corpo também te permitia ter acesso a algumas faculdades suas espirituais. Por isso Enoque podia construir a pirâmide e outros feitos que foram feitos considerados inexplicáveis pela ciência de hoje. Atuando, porque lembre-se, eles eram deuses aqui nessa altura. Eles estão se decaindo aqui desses deuses a semideuses, pelo menos. E a serpente, pelo contrário, que não era um homem, não era um deus na Terra, mas era um homem, ascendeu a sua raça a um semideus, por conta da hibridização com um deus.
E então decaímos a amor fraternal. Ainda era uma boa coisa se você quer saber. Em relação a hoje, estamos aqui fora. Daqui para lá, acabou-se o tempo. Vai voltar de novo à eternidade. Seria como que isso? E então decaindo e decaindo, fomos decaindo e decaindo. E Deus está perguntando, nos dias quando Ele voltar, haverá fé sobre a terra? Porque isso aqui tudinho nós já decaiu. Estamos aqui. Mas eles quando saíram lá, eles eram semideuses. Então as coisas eram diferentes. As pessoas conversavam, mas não eram exatamente verbalmente, porque ainda não existia, creio ainda, a, a palavra, como, por assim dizer, palavras expressas dessa maneira, mas expressávamos emocionalmente uns para os outros, eu creio, como que uma atmosfera ao nosso redor. Amor fraternal, mas então fomos decaindo, decaindo e decaindo, degenerando. E houve a hibridização entre os descendentes dos homens e os descendentes de Adão, os filhos dos homens e os filhos de Deus, uma hibridização deles. Então aquilo degenerou a raça de Adão, ao ponto da deles próprios, mediana, deles que eles ascenderam, né? E então, observando aqui o arco-íris, né, como se a gente pudesse falar em termos de cores, de atmosferas, creio que é assim que o arco-íris deve ser observado. Uma maneira de você mencionar atmosferas, de você ter como falar de alguma coisa no sentido que você deveria, mas considerando eles como atmosferas e não cores. Então aqui está uma atmosfera, e dessa atmosfera de amor fraternal há paciência, há piedade entre elas, como que uma hibridização entre elas, que é uma transição dessa a essa. Então aqui é um ponto que é mediano, é tanto um quanto o outro, até essa. E você nota que em relação ao amarelo aqui é o mesmo, que esse verde aqui é uma transição entre esse e esse também. E esse daqui é uma transição entre esse e esse. Entende? Como o irmão Brano falou, que as eras elas estão, porque isso aqui representa também as 7 eras da igreja. Que as eras estão traspassadas umas dentro das outras. Então note o seguinte, que dessa atmosfera aqui de amor divino, o homem veio em uma atmosfera de amor fraternal. Ele não conhecia ainda as rasuras dessas coisas aqui. Ele veio de lá de cima, assentando-se aqui, se tornando carnal. Compreende? Uma pessoa carnal. Então ele decaindo e decaindo, veio a ter temperança. Ou seja, se olharmos para trás, sempre observamos de onde estivemos decaindo. Veja no fim dos dias agora, de onde estivemos decaindo. Veja as músicas, de onde estivemos decaindo. Veja a moda, veja o consumismo, veja as escolas. Se você olha para trás e observa que as coisas estão degenerando, decaindo, então é o que você é, um filho de Deus caído. Houve uma hibridização lá e houve uma mistura, e somos uma mistura da semente de Adão com a mistura da semente da serpente. E essa serpente em nós é o que nos conduz a ser como somos, pessoas naturais e carnais. Que é o nosso ego, que é o nosso egoísmo, que é as coisas voltadas para mim, onde o centro sou eu. O centro de importância sou eu.
Se você nota, o irmão Brana disse: vida eterna é viver para o outro. Veja, os tirados para fora, daqueles que estavam centrados em si mesmos, para o outro, o próximo. Os tirados para fora, que significa a igreja. Viver para o outro. Não mais para si, não mais importar-se consigo mesmo. E então, você vê a história bíblica se desenrolando aqui a essa altura, em amor fraternal. E de amor fraternal, eu creio, eles decaíram a piedade, quando logo que descobriram que o mal é maior ainda por parte de Caim, que agora desejava suplantar a semente do outro, tomando para si a dianteira no mundo, já que haveria essa diferença. O rejeitado, porque não quis fazer segundo o que Deus disse para fazer. Tinha sua ideia própria. Piedade. E de piedade eu creio é uma condição de paciência. Coisas que nós temos que fazer o caminho de volta hoje. Hoje aqui nascemos que aqui ainda eram espirituais. Quer dizer, que as faculdades espirituais deles estavam presentes. Eles tinham conhecimento espiritual de si. Só que enfraquecendo enquanto isso, né, nesse sentido. Porque se daqui nós subindo essa escada, aqui nós somos varões perfeitos, então eles estavam definhando a mero bebês espirituais. Até o ponto de morrerem espiritualmente e nascerem carnalmente do outro lado aqui, egos. Pessoas egoístas, vivendo para si mesmos, sentimentos carnais, materiais, como todos nós, em menor e maior grau. Nascemos e somos. Por isso a Bíblia diz: nascemos em pecado e viemos ao mundo falando mentiras, falando de coisas mentirosas. E agora ensinando uns aos outros o modo de viver egoísta que todo mundo tem, já nem sequer nos lembramos que um dia fomos diferentes. A degeneração causada pela hibridização, pela alimentação, pelas vacinas, degenerando o seu corpo, degenerando, uma próxima geração mais degenerada. Depois uma outra nova geração mais degenerada ainda. Degenerando e degenerando. Mas aquelas meios semideuses, se eles mantiveram suas linhagens separadas, eles ainda se mantiveram com conhecimento espiritual de si mesmos. Por seus corpos. E agora, depois de tanta degeneração, houve mas aí eles são, no máximo eles são semideuses. Houve que viria, a semente da mulher. E nós, hibridizados agora, nossos corações, eles são
algo assim, vivendo aqui egoisticamente, por meio da ciência e não mais por meio da fé em Deus, a quietação, no conhecimento seu de Deus e das coisas aqui nesse estado último aqui, em comunhão com Deus. Que medo você teria? Que cuidado ou qualquer coisa, você próprio é ele. Estão vivendo pela ciência aqui, e a serpente em nós. Esse é o cão negro. E o cão branco é a gen, é a linhagem de Adão e de Caim misturada em nós. Lutando por ver quem vai operar os nossos membros. Quem é que vai nos conduzir nesse mundo e operar coisas nesse mundo, como Cristo, que quer, lá da eternidade, no seu inconsciente lá, por meio das varas, produzir frutos aqui na terra. Ele que agora se apresenta como um espírito ter membros por quem operar aqui. E assim o inimigo, lutando também por ter você por quem operar, por quem fazer o mal. E essa é a nossa luta, não é lá fora, é conosco mesmo, interiormente aqui. E há agora um abismo entre Deus e os homens. É a incredulidade, nós não conseguimos mais ser ou sequer cogitar coisas espirituais até. E uma linhagem degenerada, misturada, hibridizada. Seria como que isso aqui? Adão, a serpente, um híbrido, Caim. E aí, degenerando a raça de Adão, degenerando pela mistura, né? Degenerando, acrescentando mais mal e mais mal a ela. Por fim, ela está saindo fora aqui. Veja, como eu disse em outro lugar, uma subversão. Começou, ele era assim e se transformou nisso aqui. Por conta da hibridização, foi misturando. E se a serpente manteve sua linhagem, ela tem ela nessa altura aqui. Temperança. Tem conhecimento até certo ponto de si mesmos, enquanto. E nós com a linhagem degenerada aqui fora. Mas então, Adão era esse sujeito aqui. Perfeito aqui. Sua gen era perfeita no início, antes de estar misturando. Então, quem é Jesus Cristo? Ele é aquele que tem a gen perfeita novamente, é o segundo Adão. Que o corpo dele, muito embora vindo da forma como veio, nascendo como nasceu, não era híbrido de ninguém, porque o sangue dele era o sangue do seu próprio pai. E por conta das linhagens que ele se refere nos livros dos evangelhos, para dizer que ela tinha um pedigree também, de onde ele veio. Ela estava plantada lá em Abraão, que estava plantado em seu pai, que estava plantado em Noé, que tinha sua linhagem pura, diz a Bíblia, que suas gerações eram corretas, ele não tinha se misturado, que portanto ela tinha, supostamente, entendo assim, por meio da linhagem ela tinha, e por parte de Deus, ou seja, e por parte de Deus, ela recebeu a perfeição também, que compôs então o Senhor Jesus, o corpo dele.
não misturada. Então ele tinha o pedigree. E todo mundo que entra nele, que é a arca hoje da salvação, é o único lugar que tem essa gem perfeita. De volta à perfeição e à comunhão com Deus lá. Por isso é o nosso objetivo, entrarmos nele, em Cristo. Então decaindo e decaindo, e a humanidade se tornando cada vez mais má e mais má. Então lá no antediluviano, você perceberia é que o mundo era diferente, porque as pessoas também eram diferentes. E a carne era diferente, e o espírito era diferente, e a ciência deles era diferente. Era tudo diferente porque a percepção deles era diferente. Eles eram todos espiritualistas a essa altura. Não é que existia um ou outro espiritualista, mas todos eram espiritualistas. Todos tinham faculdades espirituais, tanto os de Adão quanto os de Caim. Entende? Então, decaindo de pessoas espirituais a carnais. Eu diria isso de forma geracional. Geração em geração, decaindo. De forma geracional, e não indivíduo, mas de forma geracional. Acontecendo a degeneração da raça humana, a inversão das coisas, o Éden satânico sendo instituído. Começou lá Adão e Eva e a pureza no Éden, tudo perfeito, e aqui nós terminamos com Sodoma e Gomorra. A carne e as concupiscências dos seus sentidos. Amor fraternal, piedade, paciência, temperança, conhecimento, virtude, fé, decaindo, saindo fora aqui. O tempo. Então, essa é a condição do coração do homem, decaído de suas faculdades espirituais à carnalidade, voltados numa direção contrária, como você pode ver aqui, à direção de Deus. Porque a carne é inimizade contra Deus. Decaindo. E então, chegamos em muitos casos a estar fora até aqui, nas trevas exteriores, alheio, nem mesmo fé temos. Simplesmente abandonamos tudo e nos entregamos ao mal. Esse indivíduo carniceiro aqui. Decaindo de uma pomba pura, separada e limpa, e sempre em torno das coisas dóceis e amáveis a coisas más, egoístas. E então
Deus desejoso de obter os seus de volta. Desejando. Nos ofereceu seu Filho amado, que tem a gem perfeita, o Espírito perfeito. Ele era uma pessoa diferente, veja o que ele podia fazer. E você pode por meio dele agora. Nossos corpos serão transformados, você lembra? Porque eles serão restaurados, sabe? A renovação de Sara, tornar novo de novo. A transformação nos fará e fará os nossos corpos e as nossas propriedades serem como aqueles que estavam lá, que saíram à porta do jardim lá. Simplesmente, se eles tivessem o que temos hoje, eles dariam volta e entrariam novamente. Mas eles não tinham, tinham que esperar pelo Cordeiro. Tinha que daqui vir a essa ponta ligar com essa aqui agora e eles entrarem. E isso aqui reunir tudo na luz novamente. A eternidade. E no coração do homem, eu acho que isso aqui ficaria melhor. Aí, vai sempre aperfeiçoando. Porque essas coisas deviam estar juntas, né? Já que estão falando das mesmas coisas e assim nós vamos aprimorando. E como tudo é o arco-íris, né? Esse aqui também é o arco-íris falando desses três de um lado e do outro, né? Três cores frias, três cores quentes, uma cor morna, ligando um lado ao outro. Carnalidade, espiritualidade. E se submergir de volta aqui. Então, alguns líderes religiosos, alguns espiritualistas podem chegar a ascender a certas alturas aqui, como Buda, por exemplo. E outros que puderam chegar a certo ponto, conhecendo-se mais, mas eles não podem conhecer dessa parte para frente, que é Deus, a não ser que entre pela porta que está aqui, Jesus Cristo. Entende? E o nosso trabalho é justamente fazer o caminho de volta. Então, se estamos ascendendo à carnalidade aqui, Jesus Cristo disse: temos que vir como bebês, porque nascemos bebês egoístas aqui, bebezinhos egoístazinhos, nos tornando egoístas adultos, até sermos totalmente egoístas e não termos mais nada disso aqui. E devemos mortificarmos-nos a nós mesmos e voltarmos como crianças, diminuindo-nos até que morramos e nasçamos espiritualmente aqui, do outro lado, mansamente, dócil como o cordeiro, e a pomba poder vir sobre você.
fé é a virtude, de virtude é conhecimento, de conhecimento a temperança, de temperança a paciência, de paciência a piedade, de piedade a amor fraternal, amor divino. Cada vez se limpando de quê? Do ego, do seu eu, da sua importância própria, do seu interesse em si mesmo, em voltar-se para si mesmo, em ser o centro do seu interesse. E isso vem a ser vida eterna, é viver para o outro, é amor, não egoísmo, é altruísmo. E essa é a vida cristã, a jornada cristã, que leva você de volta à escada, talvez, que Jacó viu que descia do céu. E você precisa subir esses degraus se você deseja ir a Deus. E a porta para esses degraus é Jesus, e então Ele te ajudará a subir cada degrau desse, uma vez que você estiver se esforçando, porque tem força nisso, você tem que fazer força para entrar no reino. Veja, então não é exatamente como que nós não temos nada que fazer, porque temos força no sentido de abstermos de nós mesmos. Essa é a força que fazemos. Que Deus te abençoe, te ajude a meditar sobre a queda do homem e o que representa Jesus Cristo em meio a tudo isso, e qual o caminho de volta e o que devemos fazer, de uma forma, de uma atmosfera ao nosso redor, viver essa atmosfera de amor, perdão, limpando os nossos corações de toda maldade, toda malícia, toda iniquidade, para fazer o bem, não importa a quem, onde quer que possamos, anunciando as obras de Cristo, porque somos seu corpo sobre a terra, e agimos tal como Ele agiria. Assim é a vida cristã. Que Deus te abençoe e te ajude a ter uma vida digna do Evangelho. Que você possa ser uma testemunha viva por aí, por onde você for. E Deus possa se mostrar ao mundo por meio de você. Daquilo que você se torna por meio dele. E que Ele te ajude na sua jornada, meu irmão. E que você chegue a uma estatura de varão perfeito, tendo paz com Deus, cheio do amor de Deus. Assim eu desejo. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele conceda isso. Amém.